Fala aí pessoal, tudo bem? O vídeo que vocês vão assistir agora vai tratar a queda de tensão. É muito importante ter um entendimento sobre esse assunto, porque ele vai se fazer necessário quando vocês forem fazer testes na malha para buscar defeito. Então vamos lá, assista esse vídeo, se gostar se inscreve no canal e deixa seu like, valeu? Queda de tensão. Esse estudo se fará necessário para futuramente vocês fazerem análise de defeito nas malhas. Para fazer esse estudo, nós vamos desenhar um circuito didático bem simples. Esse circuito vai conter uma fonte de tensão, uma chave, uma lâmpada e fios para fazer as interligações. É importante, depois de fazer a aplicação teórica, que vocês façam a aplicação prática também. Procurem sempre adquirir os componentes para que possa se comprovar a veracidade da informação teórica. Então vamos lá. Estou montando nesse momento o nosso circuito didático. É importante que vocês aprendam também a identificar os componentes através de simbologias. Esses símbolos estarão presentes no nosso dia a dia. Então nós temos aqui um circuito didático bem simples, onde nós temos uma fonte, uma chave e uma lâmpada. Vamos identificar um a um, para que a gente possa ter um bom entendimento. Pronto. Então nós temos aqui neste ponto a nossa fonte, aqui nós vamos ter a chave, e aqui temos o símbolo da lâmpada. Vamos identificar também a nossa referência, que é o GND, o ground, ou terra, né? É importante vocês já começarem a se acostumar a fazer todas as aferições, ou 90% das aferições, das medições, deverão ser feitas sempre em relação ao GND, em relação ao terra. Então, quando vocês forem fazer os primeiros testes com multímetro, nós já vamos acostumar a utilizar a ponteira preta no GND. A ponteira preta vai ficar nesse ponto. O GND é o nosso 0 volts, o nosso terra, ok? Vamos já posicionar a ponteira preta nesse ponto. Eu vou utilizar aqui como referência para os nossos estudos o valor de 6 volts. Mas aí vocês podem usar o que for mais conveniente. Vocês podem utilizar para o teste prático baterias, baterias de 9 volts, baterias de celular, dá para ser utilizada também, pilhas, Agora, quem tiver a fonte de bancada, aí já usa a fonte de bancada, que é mais fácil de chavear e deixar nas tensões aí adequadas aos nossos estudos, ok? Então nós temos uma fonte de 6 volts, temos uma chave para abrir e fechar a passagem dos elétrons na malha e temos uma lâmpada. Na parte prática, darei mais detalhe que tipo de chave que vocês podem estar utilizando, ok? Então nós temos aqui no nosso GND o nosso 0 volts, tá? Esse 0 volts é a nossa referência. Para que vocês possam fazer os testes de queda de tensão ao longo do caminho, vocês vão utilizar para esses testes multímetro em escala de voltímetro. Vocês vão selecionar a escala de 20 volts, a escala de tensão contínua, Vocês vão observar, depois na aula prática eu consigo detalhar isso aí melhor para vocês. Vocês vão observar que a tensão contínua é representada pela letra V, aí tem uma linha reta e um pontilhado embaixo, tá? É essa escala que vocês vão utilizar. Esse meu multímetro, ele é auto-range, então eu não necessito colocar o valor de escala. Mas para os multímetros mais comuns, mais simples, vocês devem selecionar sempre um valor de escala maior do que vocês esperam aferir. Exemplo, eu espero medir 6 volts nessa malha. Então, se eu selecionar 20 volts, eu posso medir tranquilamente
porque eu tenho aí uma certa sobra, ok? Não é interessante usar uma escala muito alta, porque aí os números vão conter 0 na frente, né? Então vai ficar um pouco mais confuso, principalmente para quem está começando. Então, multímetro em escala de voltímetro, selecionando o valor de 20 volts, colocando-se a ponteira preta na nossa referência GND, aí nós vamos começar a fazer os nossos testes. Bom, primeira coisa que vocês devem observar, para vocês poderem caminhar pelo esquema didático, é os pontos de teste. Se eu medir, deixa eu colocar minha referência aqui no GND, para ficar mais didático, melhor entendimento. A partir do meu ponto 0 volts, eu vou colocar a ponteira vermelha em pontos diferentes. Se eu colocar a ponteira vermelha neste ponto, tá? Eu estou medindo daqui para cá, eu vou continuar em 0 volts. Tá? Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma diferença de potencial. Tá? Então a malha não vai ter circulação de corrente, né? Porque eu estou na mesma referência do GND. Agora, se eu medir com minha referência ponteira preta no GND e a ponteira vermelha nesse ponto, aí sim, nesse local aqui, eu terei que aferir os 6 volts da fonte. Tá? Isso me dá a certeza de que a minha fonte está em boas condições de uso. Eu tenho energia aí para poder alimentar a minha lâmpada conforme a minha necessidade. Então, nesse ponto, eu tenho 6 volts. Agora nós vamos fazer diferente. Eu vou manter a ponteira preta no GND e a ponteira vermelha eu vou pegar no início aqui da chave. Tá? Neste ponto, eu também tenho que ter os mesmos 6 volts. Tá? Considerando que eu não tenho defeito aí na malha. Ok? Então é a minha segunda medição. Vou deixar identificado. Ok. Ponteira preta no GND e ponteira vermelha no início da fonte, eu terei os mesmos 6 volts. Meu terceiro teste. Agora, se eu medir com a ponteira preta no GND e a ponteira vermelha do outro lado da fonte, nesse caso, neste momento, nesta situação, aí eu vou ter que encontrar no meu teste 0 volts. Tá? Isso não é defeito, ok? Isso acontece porque a minha chave está aberta. Então, nesse momento, a maior queda de tensão ficou retida desse lado da chave. Essa é a função da chave. Tá? No momento que a chave se encontra aberta, não deve ter circulação de corrente passando por ela. Então, eu tenho que ter realmente 6 volts de um lado e 0 volts do outro lado. A queda de tensão ficou toda retida na chave. Agora vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fechar a chave. Bom, eu baixei a alavanca aqui e aí eu fechei a minha chave. E vamos voltar a fazer os testes. Continuando com a minha referência da ponteira preta no GND, nós vamos medir então 6 volts, 0 volts nesse ponto, 6 volts aqui, 6 volts nesse ponto, e agora nós vamos medir nesse ponto. Com a chave fechada, agora sim nós não devemos mais ter os mesmos 0 volts. Então, nesse caso, eu vou ter aqui que encontrar 6 volts. Então, vamos aqui remover 0 volts para não ter confusão. E nessa situação, então, com a chave fechada, nós vamos ter 6 volts. Isso mostra que a chave está operando corretamente, está tendo circulação de corrente. E caso vocês meçam mais para frente neste ponto, aí nós teremos que ter aqui também os mesmos 6 volts, né? Considerando que a malha não apresenta defeito, né? Então, neste ponto da lâmpada aqui, nós temos que ter também 6 volts. E agora, se por acaso eu quiser medir desse lado, quanto que eu deveria ter? 6 volts? Negativo. Nesse lado, com a lâmpada funcionando ou não, eu tenho que ter 0 volts.
porque esse lado da malha é o mesmo lado do nosso GND, tá? O meu circuito aqui ele está aberto, né? Mas na verdade a malha ela se fecha dessa forma. Então se eu tenho 0 volts nesse ponto, eu tenho que ter 0 volts nesse ponto também, porque é a mesma referência, eu continuo na referência do GND, tá? Então eu tenho aqui 0 volts, 6 volts, 6 volts desse lado, 6 volts desse lado com a chave fechada, 6 volts, a lâmpada deve estar acesa se ela não apresentar defeito, mas mesmo com a lâmpada acesa eu vou ter 0 volts desse lado, tá? Então é dessa forma que vocês devem enxergar a queda de tensão. Isso é queda de tensão, tá? Mas aí nós vamos fazer diferente. Eu vou desfazer uma parte aqui desse circuito e aí nós vamos montar com 2 situações de defeito. Antes de fazer a prática na bancada, nós vamos criar 2 situações de defeito para poder demonstrar nesse estudo. Bom, vamos lá. Aliás, eu não preciso desfazer, tá? Eu posso apenas simular a primeira situação, né? Então, nós temos uma situação onde eu tenho 0 volts, 6 volts do outro lado da fonte, 6 volts, porque a chave está fechada, então está tendo circulação de corrente por ela, 6 volts nesse ponto, tá? Deixa eu só corrigir aqui o ponto da lâmpada, porque eu acabei apagando. Então, vamos lá. Nós temos, então, 6 volts chegando no filamento da lâmpada. Tá? Na primeira situação, eu considerei a lâmpada acesa. Então, meu circuito não apresentava nenhum tipo de defeito. Mas nessa segunda situação, vamos simular que eu tenha todos esses valores, mas a lâmpada está apagada. Então, qual que seria o defeito? Essa é a nossa primeira análise de defeito, tá? A gente vai fazer essa análise medindo queda de tensão, mas já vai ter o primeiro raciocínio de defeitos. Nesse caso, eu tendo 6 volts chegando até a lâmpada e a lâmpada estando apagada, isso já se caracteriza defeito da lâmpada, tá? Isso já me dá o entendimento de que o filamento da lâmpada internamente se rompeu e aí a queda de tensão ficou retida em cima da lâmpada. É como a situação anterior, onde a chave estava aberta. Se a chave fica aberta, a queda de tensão fica em cima dela, porque ela não permite a circulação de corrente, né? Então a lâmpada poderia não acender em função disso. Neste caso, a circulação de corrente está passando pela chave, pelo interruptor, e está parando na lâmpada, né? E a lâmpada não acende. Então isso caracteriza o defeito da lâmpada, tá? Então eu tenho tensão, mas eu não tenho circulação de corrente na malha, ok? Então esse é um dos primeiros defeitos, né, que nós vamos estar estudando aqui nesse nosso curso. Bom, vamos agora desfazer uma parte desse circuito para a gente enxergar um outro tipo de defeito. Bom, vamos a uma outra situação agora. Sempre que vocês forem fazer qualquer análise em qualquer situação, a análise sempre deve começar a partir da nossa fonte, tá? A gente tem um defeito, né? Já está caracterizado como defeito porque a lâmpada não acende, mas eu tenho que começar pela minha fonte. Então, vamos pegar uma situação onde nós temos 0 volts nesse ponto, temos 0 volts nesse ponto, aqui é 0 volts, aí nós vamos medir a partir da chave 0 volts, 6 volts, a minha chave está bom, 6 volts, e aqui eu tenho 0 volts, e aí a minha lâmpada não acende. Então, neste caso, né, vocês já percebem que mesmo com a chave fechada, né, a queda de tensão ficou toda retida nela. Ela não está permitindo a circulação de corrente e, consequentemente, a lâmpada não acende. Então, este caso já caracteriza um defeito da chave, tá? Eu tenho 6 volts de um lado e 0 volts do outro. Mesmo a chave estando fechada, ela pode ter o seu filamento, não, ela pode ter o seu mecanismo interno aí danificado e aí não permitir o fechamento da malha, tá? Então é isso, pessoal.
Mas aí agora nós vamos partir para a bancada, vamos montar um circuitinho prático e vamos realizar esses testes aí de uma outra maneira, ok? É muito importante que vocês tenham um bom entendimento dessa aula, tá? É importante também que vocês tenham visto as aulas anteriores, onde foi citado tensão, corrente e resistência, e foi falado também de diferença de potencial. Tá? A partir daí nós vamos entender queda de tensão e vamos avançando aí os nossos estudos, né, de forma pontual, ok? Então vamos para a bancada.